Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo nessa oportunidade para mais um plano de estudo, dessa vez na lição dos jovens, nesse terceiro trimestre de 2021. Lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula, ou seja, uma aula antecipada completamente desenvolvida, mas apenas o apontamento dos trechos mais importantes para que você possa ter um direcionamento mais enxuto e mais rápido para a sua assimilação do conteúdo da lição, tá? A lição de número 10, Sofonias, o dia do juízo está chegando. Estamos chegando também próximo do término do trimestre, faltando apenas 3 lições, e o tema geral é vigilância, justiça e o culto a Deus. Os objetivos dessa lição são: 1. Explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias. 2. Comentar o significado do dia do Senhor. E 3. Exortar sobre a necessidade constante da vigilância para nos mantermos preparados para o encontro com Cristo. É em torno desses objetivos que a lição vai girar. E aí peço de você que se inscreva no canal, curta, compartilhe. Esse material também fica disponível gratuitamente na descrição do vídeo no YouTube. Você pode modificá-lo, passar para outras pessoas e utilizar da maneira que você achar melhor. O texto do dia diz o seguinte: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, porque pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2 e 3. E a síntese, a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Então, ao mesmo tempo que ele fala de um juízo local específico para aquele povo, também o pano de fundo das suas profecias alcança a totalidade da história e o dia do Senhor, o dia do juízo final. Texto bíblico em Sofonias, capítulo 1, versículos 1 e 2. Introdução diz o seguinte: o livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas, por causa disso, o dia do Senhor se aproximava. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente, contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conselho dos profetas em relação ao dia do Senhor. Os tópicos são: 1, sobre Sofonias; 2, o juízo vindouro; e 3, o dia do juízo está chegando. Tá? A minha dica para os professores é distribuir igualmente 22 minutos em cada um dos tópicos, totalizando 66, sobram 4 minutos para você introduzir alguma coisa sobre a próxima lição. Aí a gente tem no tópico 1 a vida de Sofonias, a sua vida, e aqui estou indicando apenas aquilo que fica em destaque dentro do trecho. Tá? 1, Sofonias significa o Senhor esconde. Segundo destaque, ele é tataraneto do rei Ezequias. E o terceiro destaque, primo distante do rei Josias. Então, dentro do texto, o que se destaca são estas 3 partes, ok? O contexto histórico, o destaque fica para os pecados de Judá descrito, parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias. Então não se tem certeza sobre o período, mas tudo indica que foi um pouquinho antes dessa reforma. E terceiro, a estrutura e mensagem do livro. O destaque fica para estilo predominantemente poético e a mensagem do livro é sobre juízo. A gente vai para o tópico 2, o juízo vindouro. Ponto 1, a ira do Senhor. Destaque: a ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Ponto 2, Judá não teria imunidade. Trecho de destaque: o juízo do Senhor viria não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. E 3, o juízo sobre as outras nações. Destaque: assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam a ira do Senhor. Então, de uma forma geral, tanto internamente como externamente, o juízo de Deus viria sobre aquele povo e os outros povos também. Você pode ler os 3 tópicos e tratá-los de uma vez só.
E o tópico 3, o dia do juízo está chegando, então uma reverberação daquilo que foi dito no segundo. Uma cidade opressora, destaque, em Jerusalém havia rebeldia, desobediência, resistência à correção, corrupção, falta de temor e impiedade. E o 2, oportunidade de arrependimento. Destaque 1, enquanto o dia do Senhor para Jerusalém representou uma oportunidade de purificação e restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor final e escatológico representará a consumação de todas as coisas, aqui já tratando de uma questão futurística daquilo que o Senhor ainda realizará no final dos dias. E 3, promessas de bênçãos futuras. Muito interessante esse destaque. Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. Esse ponto 3, como fechamento, é interessante que até você que é professor traga essa informação aos seus alunos, que após algumas releituras, principalmente do Velho Testamento, nós percebemos a partir do capítulo 23 de Josué, que já é uma reminiscência, uma lembrança do que está no Deuteronômio, o Senhor mesmo disse que Israel, o povo do Senhor, ele por várias vezes pecaria, sofreria o castigo, se humilharia e Deus os restauraria. E isso vai acontecendo em ciclos, e a promessa de Deus final é sempre de restauração e de bênção. Então, é um trecho muito interessante para se terminar essa lição. Os tópicos que nós estudamos foram sobre Sofonias, sua vida, o juízo vindouro e o dia do juízo está chegando. E a conclusão diz o seguinte: o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final. Embora tenha sido severo, foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado. Para o mundo atual, haverá um juízo vindouro muito mais severo, visto que representará o julgamento final, marcando o fim das oportunidades. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela igreja. É urgente e requer de nós vigilância constante. Espero ter auxiliado você de alguma forma, para que você tenha um estudo mais otimizado e possa, em menos tempo, extrair da lição aquilo que é de mais importante. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Desejo a você uma excelente aula e até lá.